Ele falou, só faz. Eu te disse com ninguém.
Declaro aberta a presente sessão. Se não houver oposição, fica aprovada a ata da sessão anterior e anuncio o adiamento de todos os processos da relatoria, revisão ou vista do desembargador Rui, que se encontra ausente justificadamente. Desembargador Rondon. Anuncio 3 da pauta. O desembargador Rondon pediu vista. 3 da pauta geral. Eu estou nesse 3 da pauta geral, excelência. Eu, com a devida vênia ao entendimento do revisor, eu estou negando o provimento ao recurso, mantendo a absolvição, porque eu entendo aqui o seguinte: o desembargador Rui até ficou meio chateado comigo por ter votado sem pedido de vista, e agora, fazendo um estudo mais detalhado dos autos, eu confirmo a minha posição anterior e encaminho meu voto de acordo com o eminente relator pelo seguinte: o apelado, nas 2 oportunidades em que foi ouvido, negou ter praticado conjugação carnal com a vítima. Os fatos narrados por ele foram corroborados pelas testemunhas Dilcemar Teodoro de Oliveira e Silvia Stuck. Do testemunho da Silvia Stuck, traz-se que a vítima lhe confidenciou no dia seguinte aos fatos que não houve entre eles relação sexual. Já das declarações de Dilcemar, colhe-se que o apelado lhe garantiu que não transou com a vítima. Foi. E aqui ainda faço outras considerações e encaminho meu voto de acordo com o voto do relator. Da pauta complementar da minha relatoria, o parecer é pela concessão parcial da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. Eu vou resumir: habeas corpus, roubo circunstanciado tentado, prisão preventiva, medida extrema e desproporcional, ausência de periculosidade, predicados favoráveis, substituição por medida cautelar menos gravosa da ordem concedida nesse termo, de acordo com o parecer ministerial. 2 da pauta complementar, desembargador Rondon. Excelência, é um roubo majorado, duplamente majorado. O pedido de revogação de custódia preventiva foi indeferido e alega-se ausência de fundamentos para a prisão cautelar. Eu realmente reconheço que há carência de elementos concretos que indiquem a necessidade de garantir a ordem pública. Quanto ao alegado excesso de prazo na instrução criminal e ofensa ao princípio da homogeneidade, eu considero prejudicada essa tese e estou concedendo a ordem contra o parecer ministerial. Desembargador, eu estou de acordo, desembargador? Ordem concedida. 3 da pauta da minha relatoria é tráfico de drogas. Eu estou seguindo o parecer ministerial, estou denegando a ordem, porque a periculosidade está comprovada, existe a probabilidade de reiteração do fato delituoso. Estou denegando a ordem de acordo com o parecer. O 4 da pauta também da minha relatoria, o parecer é pela concessão da ordem. Eu estou concedendo a ordem de acordo com o parecer. Tráfico de drogas, negativa e desclassificação do delito, que exige incursão no acervo fático probatório, impossibilidade, prisão em flagrante convertida em preventiva, garantia da ordem pública, gravidade do crime e periculosidade do agente, fundamentação genérica, ausência de elementos fáticos concretos para justificar a constituição cautelar, medida excepcional que deve ser ponderada com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, substituição por outras medidas cautelares. Até apliquei a substituição por outras medidas cautelares, que... Desembargador Pedro? Da minha relatoria, o 5 da pauta, o parecer é pela concessão da ordem. Eu estou concedendo a ordem também. É a mesma situação. É o mesmo caso.
O oitavo desculpe, o sexto da pauta, desembargador Rondon. O parecer é pela concessão da ordem. Hoje a Câmara é um tráfico, prisão preventiva, substituído por medidas cautelares diversas da prisão. Alega-se inexistência de fundamentação para se impor o uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, além das outras cautelares. Eu entendo procedente a impetração, a medida é exacerbada para o caso, a decisão está desfundamentada para justificar o rigor da medida, constrangimento ilegal está constatado, estou concedendo a ordem em consonância com o parecer, ratificando a liminar. De acordo, ordem concedida. O sétimo é também de Vossa Excelência, desembargador Rondon, o parecer pela denegação. O 7 é um tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, houve prisão preventiva, pretende-se a revogação. Alega-se ausência de prova contra a autoria delitiva. Eu entendo que essa tese é inviável de discussão em HC, matéria afeta a instrução criminal. Invoca-se também excesso de prazo para a formação da culpa, que eu entendo impertinente. A instrução processual está encerrada, estou denegando a ordem em consonância com o parecer. Estou de acordo. O oitavo é da minha relatoria, crime de trânsito, eu concedi a liminar por outras medidas cautelares e é nesse sentido o parecer do ministerial, de modo que eu estou ratificando a liminar, concedendo a ordem nesses termos. O nono é da minha relatoria, é habeas corpus, homicídio qualificado, aborto provocado e ocultação de cadáver, prisão preventiva, alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, inocorrência, segregação calcular, calcada na garantia da ordem pública, periculosidade concreta do agente, modus operandi, conveniência da situação criminal, a aplicação da lei penal, risco concreto de fuga do paciente que foragiu do distrito da culpa após ser ouvido na fase policial, ordem denegada de acordo com o parecer. O 10º do desembargador Rondon. São embargos de declaração opostos em recurso de apelação criminal. Há uma preliminar de nulidade de inobservância do prazo de 48 horas, previsto no artigo 105, parágrafo 2º do Regimento Interno, que deve mediar a publicação da pauta e a sessão de julgamento. Eu entendo procedente. Houve prejuízo para a defesa. Mérito, alegadas omissões relativas à apreciação das preliminares, fundamentos invocados não rechaçados, ocorrência de omissão somente em relação à preliminar de nulidade da sentença por indeferimento de pedido de realização de estudo psicossocial por perito oficial. Estou acolhendo a preliminar em consonância com o parecer. Ok. E aí, em face disso, anulo o julgamento do recurso de apelação 14.333 de 2015, determinando sua inclusão em pauta para novo julgamento. Ok, estou de acordo. Desembargador Rondon, 11º de Vossa Excelência, o 11 da pauta. Declaração oposto sem apelação criminal, alegada omissão, extensão dos efeitos ao corréu, artigo 580 do CPP, estou dando provimento, situação fática processual idêntica, igual fundamentação invocada na sentença condenatória, igualdade de condições do terceiro réu ao qual a extensão deve ser concedida de ofício. Então, estou provendo os embargos em dissonância com o parecer. Ok, estou de acordo, desembargador Rondon. O 12º é da minha relatoria, também embargos de declaração. Eu estou conhecendo dos embargos, mas eu estou afastando. Alega-se que foi imposto no recurso de apelação o regime fechado, que ele não seria reincidente, mas ainda que não se reconheça a reincidência dele, que de fato realmente eu fui verificar, não há reincidente, mas subsistem ainda circunstâncias judiciais desfavoráveis a eles, que justificam a reprimenda. No mais, ele procura rediscutir a questão do apelo, e eu estou afastando de modo que eu estou desprovendo o recurso. O 5º da pauta geral é de Vossa Excelência, desembargador Rondon. Geral Rez, tentativa de homicídio, pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal, alegada inexistência de ânimos mecânicos, entendem procedente a tese, há indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, em contexto de desafeto entre acusado e vítima, alvejado deporte da qualificadora de motivo público, ao ser
De acordo, desembargador. O sexto também de Vossa Excelência, desembargador Rondon, pareceram pelo desprovimento. O sexto é recurso antidistrito, tentativa de homicídio qualificado, desclassificação para o crime de lesão corporal leve, alegada inexistência de animus necandi, impossibilidade de insuficiência a demonstrar a autoria delitiva e o elemento subjetivo do agente. Atenção ao brocardo jurídico indúbio pro societate, decisão de pronúncia mantida, recurso a que se nega provimento. De acordo. De acordo com o parecer. Sétimo é de Vossa Excelência, desembargador Rondon, eu fiz. Desculpe. Foi retirado de pauta? Foi retirado de pauta, né? É. Tá. O 11º é de Vossa Excelência. Estupro de vulnerável, pretendida absolvição. Impossibilidade, prova da existência do crime, materialidade e autoria sobejamente comprovadas. Especial relevância da palavra da vítima, coesão e harmonia com os demais meios de prova, condenação escorreta. Quanto à desclassificação para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, entendo improcedente, a conduta foi perpetrada em ambiente privado e com o objetivo de satisfazer a lascívia do ofensor. A tipificação é mantida e estou desprovendo o recurso. Neste caso aqui, eu reconheci, desembargador Rondon, eu acho que até a assessoria de Vossa Excelência deve ter visto lá, eu reconheci a tentativa. Porque a situação me pareceu realmente que não seria caso de estupro, porque, pelo que eu pude apreender dos autos, meu voto é nesse sentido, o apelante, ele, primo da vítima, entrou na casa, deitou no sofá, a menina estava deitada num quartinho, acho que na cozinha, e ele tentou tirar a calcinha dela durante a noite, estava escuro, ela fala que estava escuro. O depoimento dela diz o seguinte, este é o depoimento da vítima, que nesta madrugada a declarante estava dormindo em colchão na cozinha, o seu primo Tiago, a qual mora no quartinho dos fundos de sua casa, abriu a porta dos fundos que estava escorada com o sofá, entrou na casa e se deitou no sofá que estava escorando a porta, ou seja, a porta que dá acesso à cozinha. Que logo que Tiago se deitou no sofá, ele deve ter achado que a declarante estava dormindo, pois quando ele entrou na casa e a declarante percebeu a presença do mesmo, ela não falou nada, ficou quieta onde estava deitada. Que estava escuro quando a declarante percebeu Tiago passando as mãos em suas pernas e foi com a mão até a calcinha da declarante, pois a mesma estava dormindo de vestido. Que Tiago pegou na calcinha da declarante e puxou a calcinha da declarante, tirando ela toda. Que a declarante, de primeiro momento, ficou com medo, ficou sem reação. Então começou a mexer e fez de conta que estava acordando e começou a chamar sua prima Valdirene. Mas ela não foi. Então a declarante se levantou e foi ao banheiro, onde entrou e trancou a porta. Com isso, Tiago se levantou e foi até o banheiro e tentou abrir a porta e falava: Samara, o que foi? E a declarante respondeu que não tinha sido nada. Tiago continuou insistindo em falar com a declarante. A declarante então abriu a porta do banheiro e disse para Tiago que não queria ele mais dentro da sua casa e queria denunciá-lo. Que perguntada a declarante se Tiago chegou a tocar suas partes íntimas, a vagina, a declarante disse que não. Ele apenas tocou suas pernas. Que perguntado a declarante se Tiago chegou a se deitar com a mesma, a declarante respondeu que não. Que perguntado a declarante se ele chegou a tocar seus seios, a declarante disse que não. Que perguntado a declarante se Tiago lhe beijou, a mesma disse que não. Então, me pareceu que a intenção dele, na verdade, era manter congresso sexual com ela, né? Então, nessas circunstâncias, eu achei por bem reconhecer o crime tentado. Apenas para esclarecer para o Dr. Pedro Sakamoto, a questão é a seguinte. O réu aqui, ele foi encontrado com o calção abaixado, trajando apenas uma cueca, e com relação à vítima, que à época tinha, acho que 13 anos, né? Ela acordou com ele tentando tirar a calcinha dela. Eu me perguntei se o caso envolveria uma tentativa
ou se essa simples circunstância dele estar de calção abaixado, de cuecas, tirando a calcinha dela, já não satisfaria a libido dele. E se satisfaria a libido, nós não temos uma tentativa, porque o crime é complexo e isso é um núcleo do tipo. Certo? Então, eu preferi manter esse entendimento, com todo respeito à tese do eminente desembargador Perry, porque eu acho que é uma situação limite. Não está bem caracterizado a satisfação da libido com esses poucos atos, mas também eu acho que para assumir uma tentativa eu estaria excluindo todos os outros atos libidinosos para dizer que ele visava o estupro. E como eu não tenho esses elementos nos autos, eu preferi me limitar a trabalhar apenas com os fatos concretos e considerar que esses fatos em si já consistem em ato libidinoso, porque até a preparação para o ato sexual, de acordo com os núcleos do tipo penal, satisfazem a libido. Por isso que tem os atos libidinosos, que são os atos iniciais, né, que hoje são punidos da mesma forma que o estupro. Realmente existe uma linha, não precisa anotar nada não, existe uma linha muito tênue entre uma situação e outra. Quando, por exemplo, a libido, os atos libidinosos antecedem a congresso sexual, eu não tenho dúvida realmente em caracterizar como estupro, né? Quando ele, por exemplo, se deita, começa a acariciar, ainda que a intenção dele seja manter a relação sexual, eu não tenho dúvida em reconhecer. Mas quando, em situações como esta, e eu estou com outro caso lá, bastante idêntico a este, quando a intenção, a gente percebe que a intenção dele é manter relação sexual, mas ele não chega, inclusive, Por exemplo, eu pergunto, o simples fato de tirar a calcinha da pessoa caracteriza ato libidinoso em si? Em tese pode ser, mas me parece que a intenção dele era manter congresso carnal com a vítima. Não tem elementos concretos. Não, mas também não... A gente tende naturalmente, né, a pensar no ápice, né, de um relacionamento íntimo, mas nós não podemos esquecer, por exemplo, que existe a figura do voyeur. Sim, o cara que só vendo, certo, já se excita. Existe, por exemplo, desembargador. Era noite, estava com as luzes apagadas, então a intenção dele não era simplesmente contemplar o... Eu acho que só o fato de estar ali na iminência de praticar o ato sexual, que seja, certo, já é um ato libidinoso. Tirar a calcinha. Nós temos na literatura casos de sexo por telefone. A pessoa liga, diz que sexo, fica ouvindo a interlocutora lá, entendeu? Dizer coisas que o excitam. Né? Por que uma situação como essa, certo? Numa casa, num lugar escuro, uma menor, ele prestes a avançar na intimidade da menor, tira a calcinha, isso para ele podia ser o ápice. Pode ser. Mas a pergunta é se ele está preso até quanto tempo. Nesse caso, eu entendo que... Foi condenado a 8 anos de reclusão. Realmente, nesse caso específico, eu entendo que houve uma importunação ofensiva ao pudor. Não é local acessível ao público, excelência. Hã? O
tipo penal prevê local acessível ao público, a impugnação ofensiva ao poder. Eu pensei nisso. E disse aqui também no meu voto que não se tratava por causa desse detalhe. Olha aqui, ó, tá vendo? Né? Da mesma forma, descabe a desclassificação do comportamento para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, artigo 61 do Decreto-Lei 368841, haja vista que a conduta imputada ao apelante não foi perpetrada em local público ou acessível ao público, como reclama a descrição típica. E nem mesmo é o caso de se proceder à desclassificação para a contravenção penal de perturbação da tranquilidade, uma vez que os elementos de convicção constantes do caderno processual, como visto nas linhas acima, são extremamente seguros ao indicar que o apelante agiu a todo tempo movido pelo ânimo de satisfazer a própria lascívia. Então, eu entendi que... Pelo que eu estou analisando aqui nos autos, ele foi preso em flagrante no dia 24 de maio de 2013. Portanto, ele se encontra recolhido há mais de 2 anos. Está preso há mais de 2 anos. E o nobre revisor, então, desclassificou para tentativa e apenou... Ele em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. Foi de... E 1/3. Eu entendi que foi do mínimo. Reduzido do mínimo. Que ele chegou de tirar. No caso... Onde é que vai caber a tentativa de nesse caso... Nesse caso, senhor presidente, eu vou acompanhar em parte o voto de Vossa Excelência na tentativa, mas eu vou divergir no que se refere ao percentual de redução. Nesse caso, eu vou reduzir o máximo, 2/3, em decorrência do início apenas da execução. Entendo que aí não houve o maior caminho ou meio caminho percorrido na tentativa. Eu acho que houve o início da execução, no qual passa a ter a apenação com uma tentativa em menor caminho percorrido, porque não houve nem a retirada da calcinha da vítima, no caso. Apenas houve uma tentativa de retirar, né? Não houve toque nas partes pudendas dela, de modo que justifica a redução em seu maior percentual. Eu modifiquei o regime aqui, viu, Excelência? Eu coloquei no regime semiaberto, porque são 8 anos. Né? Mas é que eu reduzi a pena para 5 anos. Mas é que foram fixados 8 anos, regime fechado. Eu, de ofício, eu estabeleci o regime semiaberto. De modo que ficaria com uma penalidade reduzida, né, em seu grau máximo. Só nesse sentido que eu acho que justifica
pelo menor caminho percorrido na tentativa. Exato. Bom, então a pena fica estabelecida em 2 anos e 8 meses, né? Que Vossa Excelência reconhece a tentativa, mas aplica o percentual de 2/3 no seu grau máximo, né? De modo que fica assim, o resultado do julgamento foi provido, aliás, são 3 teses, né? Exatamente, prevalece a mais benéfica. Fica, então, provido em parte o apelo para reconhecer a tentativa e fixar a pena em 2 anos e 8 meses. Né? De ofício, exatamente. Então, na verdade, é desprovido o recurso e de ofício reconhecida a tentativa e aplicada a fração no grau máximo, em 2/3. Desembargador Rondon. O 15 da pauta é um incêndio majorado. Houve condenação, recurso da defesa. Em teses preliminares, de nulidade da sentença por falta de apreciação de todas as teses defensivas, que eu entendo improcedente. A fundamentação foi sucinta, mas suficiente. Desnecessidade de manutenção, de manifestação sobre cada circunstância abrangida pela tese examinada, preliminar rejeitado. Quanto à segunda preliminar, de nulidade do auto de descrição do local do crime, que eu entendo inocorrente, o prejuízo não foi demonstrado e estou rejeitando a preliminar também. Quanto à tese de mérito, a pretendida absolvição por insuficiência probatória, entendo impossível, os elementos probatórios comprovam a autoria do delito. E aí eu redimensiono a pena base, reconheço o bis in idem, circunstâncias judiciais valoradas equivocadamente. Quanto ao pleito de afastamento da indenização por danos materiais em favor da vítima, entendo viável, falta de pedido expresso de indenização, recurso parcialmente provido em consonância com o parecer ministerial. É como voto. Nós tivemos uma Ficou divergência. 4 anos, 4 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, pagamento de 10 dias multa. Excluída a indenização por dano moral. Terrível excluir. O que é? Excluir dano moral, né?
Com uma agravante. Se quiser buscar um pouco mais, aí já é outra história. Mas todos os casos já não serão solucionados só com esse dano estimado inicialmente pelo juiz. Muita gente vai se satisfazer com isso, não vai procurar outra coisa. Eu acho que foi essa a intenção do legislador. E mais, veja só, tem uma particularidade, para mim, significativa, que é no sentido de que a prescrição para as ações de indenização são apenas de 3 anos. E normalmente essas pessoas lesadas mas
falo o seguinte. Mas nesse caso aqui, eu estou divergindo do relator, porque eu entendi que não foi feito, que se trata de um crime de incêndio, e não foi realizado o laudo. E eu entendo que nesta situação aqui, o laudo é imprescindível, até por força do artigo 173 do Código. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado o perigo, etc. Tal. Né? Eu até digo que eu não ignoro a regra do artigo 167 do Código de Processo Penal, segundo a qual, não sendo possível o exame de corpo de delito por haver desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a força. Né? Então, neste caso aqui, eu entendo que a não realização do laudo, eu entendo que o crime, eu digo aqui, fixado tais premissas, forçoso reconhecer que não se aplica ao caso em apreço a excepcionalidade descrita no artigo 158 do Código de Processo Penal, haja visto que os vestígios eram notórios, ou em outras palavras, eles não haviam desaparecido, tanto que a investigadora de polícia elaborou o laudo de descrição do local do crime, que, repito-se, não serve para substituir o laudo técnico pericial. Entendi que, neste caso, a ausência do laudo técnico pericial, quando haviam elementos para a realização dele, né, não permite a condenação. Eu estou, então, provendo o apelo defensivo para absolver o apelante em face da ausência de prova pericial a embasar a materialidade do delito de incêndio. É assim que eu estou votando. Eu discordei de Vossa Excelência aí pelo seguinte, porque eu acho que qualquer pessoa poderia constatar, foi feito um laudo de constatação do local do crime, então apenas um vício de forma não poderia levar à absolvição, porque é evidente que houve um crime de incêndio e em virtude de razões de desacerto de contas, certo? Entre a vítima e o acusado, entendeu? Então acho que tem prova testemunhal. Ele pôs fogo aqui na residência do cidadão, da vítima. Nesse caso, eu pedindo vênia ao nobre revisor, eu vou acompanhar o entendimento do nobre relator e eu acho que há sim prova, mesmo, até não sei se houve até a confissão do acusado aí, doutor Divaldo Rondon. Mas há prova testemunhal de que realmente foi colocado fogo, né, na residência da vítima. Então eu acompanho então o nobre relator nesse caso, Supremo. O 17, desembargador Rondon. Olha, hoje parece que nós estamos com as pequenas divergências, vamos dizer assim, né? Um furto qualificado, condenação. Não, neste caso aqui, desculpe. Não, neste caso aqui nós temos realmente uma divergência, um outro que nós não temos. Os recursos são da defesa. Pretende-se a exclusão da causa de aumento previsto no artigo 155, parágrafo 1º do CP. Eu entendo viável, a causa de aumento é incompatível com a modalidade qualificada, e aí estendo de ofício o benefício ao corréu. Recurso provido em consonância com o parecer ministerial. Quanto à pretendida absolvição, entendo impossível, autoria e materialidade estão demonstradas por meio de vasto conjunto probatório, então desprovejo o recurso em consonância com o parecer.
Neste caso aqui, a questão é bastante interessante e controvertida. Só para situar bem o desembargador Pedro, o doutor Medeiros aqui, é a questão da aplicação da causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155, né, repouso noturno. A questão ele se aplica ao furto qualificado. A doutrina, em sua grande maioria, entende que até pela posição topológica dele, ele não poderia ser aplicado aos crimes qualificados. Eu tô aderindo a uma nova tese de que a posição topográfica desse dispositivo não é impeditivo de se reconhecer essa causa de aumento. Eu digo aqui, a tese de que a posição topográfica da causa de aumento atinente ao repouso noturno previsto no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal somente se aplica à sua forma simples, não atingindo a figura qualificada disciplinada para o 4º do dito dispositivo legal, se revela hoje de toda descabida, sobretudo porque não há dúvidas quanto à possibilidade de reconhecer o furto qualificado privilegiado. Porque se e aí parece que a doutrina, a jurisprudência entende que por que se admite um e não se admite outro? A questão é essa regra da hermenêutica, entendeu? Que diz que você precisa interpretar restritivamente as causas que sejam prejudiciais ao réu. E aqui nós somos a julgar por isso, seria extensivamente. Ela está prevista para um tipo penal. Nós vamos fazer o traslado de um tipo para outro para prejudicar o réu. Apelo aqui é só do réu, né? Dos réus, aliás. Tanto que eu estou negando o provimento ao recurso, ele está dando provimento. Eu cito aqui, existem posições nesse sentido do Guilherme de Souza Nucci, tem até decisões do STJ nesse sentido também. Né? Mas reconheço que a tese é controvertida. Sim. Desembargador Pedro, Vossa Excelência. Mais uma vez, até em homenagem à defesa, né, que é o princípio do menor prejuízo aos réus, e eu acompanho o entendimento do nobre relator. Exatamente. Okay. Desembargador Rondon, o 19 é de Vossa Excelência. Nós estamos de acordo, desembargador. Não acho que não tem divergência. Eu fiz voto escrito, mas me parece que 19, né? Vossa Excelência julgou. Eu dei parcial provimento para readequar a pena base. Ficou quanto? Estabelecendo em 5 anos, 8 meses de reclusão, 510 dias multa. Exatamente. Ficou. Essa também a minha conclusão. É tráfico. O 24, também fiz a revisão, não temos divergência não, desembargador Rondon. Vossa Excelência está condenando, né? O recurso para condenar o provendo o recurso. por qualificado, tentado, né? Isso. E aplicando 8 meses de reclusão, 3 dias multa. Isso. Substituindo por uma restrição de direito. Exatamente. Eu também estou de acordo. O 26 também nós não temos divergência, desembargador Rondon. O Vossa Excelência está desprovendo os recursos, né? Ambos os recursos. Estou negando provimento ao recurso. E também ao recurso do Ministério Público. Exatamente. Os dois desprovendo. Eu estou de acordo, desembargador. De acordo. O 29 de Vossa Excelência, desembargador Rondon. 29 é um delito de trânsito, houve condenação, o recurso é da defesa, pede-se a absolvição, eu entendo impossível, a embriaguez foi comprovada pela prova oral colhida, estou desprovendo o recurso em consonância com o parecer. Relatoria. Bom,
Pela emenda, porte ilegal de arma de fogo, prescrição retroativa suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, transcurso de mais de 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação de sentença. Eu estou reconhecendo a prescrição, é o 33 da pauta. 33. Eu estou reconhecendo a prescrição suscitada pela Procuradoria. Desembargador Rondon, desembargador. O 34, o parecer pelo desprovimento do recurso, eu estou desprovendo. É contravenção, vias de fato, sentença condenatória, resignação da defesa, reforma da reprimenda no mínimo legal, reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, impossibilidade, causa de redução compensada com a reincidência, recurso desprovido de acordo com o parecer. O 35, desembargador Rondon. Agravo em execução, superveniência de nova condenação, decisão singular em que se fixou a data da última prisão do reeducando como marco para eventual concessão de benefício. Inconformismo ministerial. Pretende-se a alteração da data base para do último trânsito em julgado para o Ministério Público de condenação em desfavor do agravado. Reconheço impossível interpretação dos artigos 111, parágrafo 1 e 118 da LEP. Princípio da legalidade, impossibilidade de prejudicar o reeducando por eventual demora da máquina judiciária. Em dissonância com o parecer, estou desprovendo o recurso. De acordo. 36, desembargador Rondon. Vossa Excelência também. Aqui também agravo em execução. Deve ser a mesma coisa, né? Deve ser. Mesmo tema, né? É a mesma coisa, né? Desprovendo o recurso, né? Estou de acordo. O 37 é da minha relatoria. Também agravo de execução penal, mas a matéria é diferente. Condenação por diversos crimes de roubo qualificado, resignação da defesa pretendendo reconhecimento da continuidade delitiva, impossibilidade, ausência dos requisitos subjetivos, mera reiteração da prática criminosa, inexistência de unidade de desígnios, habitualidade delitiva do agente configurada, recurso conhecido e desprovido de acordo com o parecer ministerial. Distinguir a continuidade delitiva com a reiteração. Bom, nada mais à venda. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.